Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado, e hoje teremos dois, e que já são conhecidos de vocês, hein? Para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o papo de hoje é sobre os bastidores do projeto Desparalise, criado pela Unomoksha, agência de marketing e comunicação com mais de 500 projetos realizados no Brasil e exterior. Para falar sobre o tema, recebemos o casal Diogo Fagundes Coutinho e Isabela Rocato, sócios fundadores da Unomoksha. Eles já estiveram no programa aqui diversas vezes, de forma presencial e também remota, para falar de outros projetos incríveis da empresa. E eu vou deixar aqui, gente, o link para vocês acessarem o canal do programa Making Off, que tá na TV Mega Brasil, e lá vocês vão encontrar todos os programas, tá? Gente, o Diogo ele é responsável pelas áreas de novos negócios e marketing da Unomoksha. Ele é bacharel em propaganda e marketing, pós-graduado em comunicação mercadológica pela ESPM e pós-graduado em educação superior pela Faculdade das Américas, a FAM. A Isabela é responsável pelas áreas de criação e conceito na Unomoksha. Ela é bacharel em design de interiores pela Universidade de Belas Artes de São Paulo, tem MBA em gestão de negócios pela Business School e também ela tem um curso de História da Arte e Design pela Parsons, de Nova York. Gente, Diogo, Isabela, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez para falar de um novo projeto da Unomoksha. Estou muito feliz, viu? Já fazia um tempinho que a gente não se falava. Pois é, Regina e toda a audiência valorosa da Mega, do programa aqui. É um prazer, Regina, estar de novo aqui. É sempre uma alegria. Quando eu vejo o teu contato vibrar no celular, eu digo, já vem coisa boa. É uma honra falar contigo sempre, socializar saberes. E agora em dupla, porque a gente apareceu já individualmente e agora aqui em dose dupla de novo. De novo, porque vocês dois já estiveram, viu? Você e a Isabela já tiveram, inclusive pessoalmente, né? A gente fez no estúdio, né? E hoje está mais tranquila aqui sem bebê. A gente sempre está com alguma criança ali empreendendo com a gente, né? Que faz parte dessa nossa jornada empreendedora. E é um prazer, Regina, de verdade, é um prazer estar aqui com você, poder falar desse, né, de todo esse novo projeto e falar desse momento que a gente está vivendo. Muito De verdade, é um bom. prazer. Fico muito feliz também de estar com vocês aqui. E, gente, esse casal tem uma história incrível. Então, vocês, é aquela história, você fica assim, vou empreender, não vou, não empreende. Vocês vão, escuta só como é que é a história desse casal. Eles moravam aqui em São Paulo, né? Já estavam com a empresa, com a Unomoksha, atuavam no varejo, marcas, né? Projetos lindíssimos, inclusive, depois eu vou deixar aqui o endereço do site para vocês visitarem, coisas muito legais, né? Eles estiveram para falar, o Diogo já veio no programa para falar sobre experiência do usuário, a Isabela já esteve também para falar sobre inteligência emocional e espiritual, tá? Eles fizeram de tudo. Agora, gente, eu queria saber o seguinte, o que mudou no modelo de negócio de vocês, naquela época que a gente conversou, que foi 2018, 2019, 2020, acho que até 21, a gente fez esse encontro aqui no Making Off para conversar. O que mudou? Né? Como é que essa mudança, inclusive, para outro estado, fez parte desse processo que eu acredito que ela tenha feito? Conta para a gente como é que foi isso. Tenha bondade, primeiras damas. Se você quiser falar, pode. Eu sei que ele sempre. Vamos lá, não se intimidem, gente. Eu sei que vocês gostam de falar. Vamos lá. Eu vou te contar um segredo. O marqueteiro é assim, ó. Ele vai. Você conhece o Diogo, né? Ele vai. Você primeiro, daqui a pouco ele não se aguenta, ele começa a falar. Eu já até falo, não, vai você, vai você. Bom, vamos então, lá. pessoal, assim, ó, eu nasci publicitário, né? A Regina me apresentou, mas eu não me formei em publicidade e propaganda. Eu nasci publicitário, eu já nasci com esse troço dentro de mim. E o que acontece? A Unomoksha, em essência, sempre foi uma empresa orientada para projetos de design e marca para o varejo. Então, desde 2017, quando a gente começou esse empreendimento, a gente vem desenvolvendo muitos projetos de design de espaço, arquitetura comercial, branding, identidade para marcas, e a gente estava feliz da vida.
Mas o empreendedor nunca tem descanso. Ser empreendedor, vocês que estão na audiência sabem que empreender não é para amadores no Brasil, né? Sobretudo no Brasil. Então a empresa vinha performando bem, até que a pandemia e os agravos ali relacionados fizeram com que o varejo físico desse uma sacudida. E a gente, no meio, na cerne dessa questão, ao invés de abrirem loja, os lojistas estavam fazendo o quê? Correndo para tentar manter o negócio de pé. Então, dos vários estralos que a gente teve na vida, o primeiro foi entender que o nosso negócio estava alicerçado 100% no varejo físico. E isso a gente sentiu como? Na Na pele. pele, foi o primeiro assim, porque a gente, até então, a gente tinha, naquela época, acho que 4 anos de empreendedorismo, né? 4 anos. A gente fala assim que quando você empreende, tem uma jornada. Sim. Então, você vai tendo consciência no meio do caminho. Então, você não nasce pronto. Então, quando bateu esses 4 anos, a gente entendeu que era preciso diversificar. Foi nosso primeiro aprendizado, né? Até um pouco antes da pandemia, mas na pandemia se agravou muito mais. Aí a gente percebeu que era preciso diversificar. E aí, no mercado de comunicação, que é um mercado muito volátil, muito, né, cheio de movimentações, a gente entendeu que se a gente ficasse só no varejo físico, a gente estaria se comprometendo. Foi daí que a gente meteu as caras de vez na internet. O que significa isso? A gente começou a fazer produtos que pudessem abranger mais localidades. Inclusive, em 2019, antes mesmo de toda essa bagunça, digamos assim, a gente lançou o primeiro meeting, que inclusive levava o título Desparalise, como sair da zona de conforto. Então, a gente fez o primeiro aulão online, onde reuníamos empreendedores, empresários, muitos clientes nossos que precisavam sair dessa zona de conforto, da zona do medo. Parece até que a gente estava antecipando o 2020. Então, as coisas das nossas vidas sempre aconteceram muito nesse sentido. Vai acontecendo e a gente vai reagindo a essas mudanças, né? E aí, engraçado, porque quando teve a pandemia, então a gente já teve que sair da zona de conforto um pouco antes da pandemia. Então, isso ajudou a gente a ter uma visão mais, mais aberta das coisas, mais ampla das coisas. E aí a gente começou a criar novos produtos, só que demora um tempo, é como se você estivesse plantando ali, né? Demora um tempo para o negócio brotar, né? Então, aí a gente começou a olhar mais para a internet. A gente não tinha esse olhar assim tão pronto para a internet. A gente percebeu que ali tinha um ouro para a gente poder, né, manusear melhor. E aí, quando teve esse meeting, né, que a gente falou, aí ali a gente aprendeu a fazer página de venda, aprendeu a fazer convites, aprendeu a fazer artes criativos, né, muita coisa. E detalhe, a gente teve que também enxugar a equipe, né? Então, a gente teve que fazer várias coisas ao mesmo tempo, lidar com finanças, gestão de empresa, rescisão, então, rescisão de assim, contratos, tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente realmente saiu da zona de conforto e aí a gente foi ensinar, né, também as pessoas sobre esse momento, né? Nossa, que coisa, né? É um negócio bem... A pandemia é aquela história, né? Ela trouxe muita tristeza para muita gente, mas em compensação ela falou assim para outras pessoas: não vamos parar não, hein? Ó, aqui, ó, não pode, hein? Não pode não. Não tem Não escolha, é verdade? não tem escolha, né? Existe uma máxima do empreendedor chamado Flávio Augusto, né, fundador da Flávio WhatsApp. Augusto, sim. Flávio Augusto. Ele tem uma máxima que diz, abre aspas, ou uma empresa ou empreendedor está crescendo ou ele está caindo. Uma empresa ou está subindo ou está descendo. E por assim ser, a gente escolheu sempre perceber isso e procurar crescer. Mas é verdade, viu? Precisa realmente estar de olho nessas coisas. Mas vamos lá, vamos fazer um intervalo agora e a gente continua com esse papo aí no próximo bloco, tá bom? Gente, um minuto aí que a gente já volta. Atuar na integração de refugiados e pessoas vítimas de migrações forçadas. Essa é a missão do Instituto ADOS. São oferecidas aulas de português, orientação jurídica e auxílio para entrar no mercado de trabalho. Aqui, eles também garantem uma fonte de renda, ensinando seu idioma e cultura.
Faça parte dessa luta. Olá, sou Zahra Moussavi, nasci no Irã e cheguei aqui no Brasil em 2019. Assim como a Zahra, muitas pessoas em situação de refúgio no Brasil têm dificuldades com as leis e burocracias do país. Por isso, o ADUS oferece orientação jurídica gratuita por meio dos nossos advogados voluntários. Logo que cheguei, pedi refúgio, mas o processo é muito demorado e difícil de entender e ainda estou esperando uma resposta para o meu. A gente sabe que existem barreiras culturais, de idioma, além do medo e da insegurança que dificultam o acesso aos direitos. E por isso, qualquer solicitante de refúgio ou refugiado já reconhecido ou qualquer pessoa em outra situação migratória pode procurar o Instituto ADUS para poder tirar as suas dúvidas. Mas ter uma orientação de boa qualidade é muito importante para nós refugiados por vários motivos. Sem conhecer nossos direitos aqui no Brasil, fica difícil de conseguir emprego e estudo, por exemplo. O ADUS já prestou assistência jurídica para cerca de 335 refugiados de 38 nacionalidades diferentes. Até maio de 2021, por exemplo, foram atendidos aproximadamente 35 casos por mês. Tanto na área de regularização migratória, autorização de residência para fronteiriços, renovação do protocolo de refúgio, orientação sobre os processos do CONARE, além de dúvidas trabalhistas e de todas as áreas do direito, como locação, separação, alimentos, direitos sociais e programas do governo e muitas outras questões que estamos sempre a postos para orientar e encaminhar as demandas administrativamente ou judicialmente para as entidades parceiras. Por isso, você que está me assistindo e tem uma pequena dúvida ou um grande problema, não deixe de nos procurar. Ficaremos felizes em atendê-lo. Ficamos muito perdidos quando chegamos aqui e um trabalho como o do ADUS nos ajuda a recomeçar nossas vidas. Muito obrigada. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Diogo Coutinho e a Isabela Roccato, da Unomoksha. E o papo hoje, gente, é sobre um projeto que nós vamos começar a falar agora, que é um projeto deles chamado Desparalise. Vamos lá. Você estava falando desse meeting, no fim do bloco anterior, né? Do meeting, que na realidade ele foi o pontapé inicial, né? Para realmente criar esse projeto Desparalise. Mas então, como é que vocês chegaram a esse nome? Né? Por que vocês que elementos que vocês buscaram para chegar nesse nome? Então, Regina, na verdade, o Diogo, ele é muito fã do Chaves. Mentira, não é isso? Só quebrar o gelo. Na verdade, assim, a gente, nesse momento, que é quando, né, um empreendedor, né, você está nesse medo, você precisa fazer algumas coisas. E aí, eu falo assim, eu vou contar um segredo para a audiência. Pessoal, é o seguinte, quando você está no momento ali, você está em cima da solução. Geralmente você está em cima da solução e não está vendo. E a gente estava sentindo muito medo na época, não vou mentir. Era muito medo que a gente estava sentindo. E aí, essa era a solução, era tirar o medo. Então, quando você está com medo de algo, você tem que olhar para aquilo que está te incomodando. E aí a gente falou, por que não? Vamos pegar todas essas experiências e passar para as pessoas, né? Essa questão do medo. Como é que a gente vai ressignificar esse medo? E durante muito tempo, eu e o Diogo, a gente estudou muito sobre o cérebro, neurociência, pelo marketing, pelo neurodesign. A gente entende que o cérebro ele é um mecanismo
muito potente, mas a gente precisa saber usar, e poucas pessoas falam do cérebro, né? Então, isso facilitou muito esse produto nosso, né? Esse projeto nosso que a gente criou. E aí, a gente não poderia falar assim, só perde o seu medo e pronto. A gente tinha que ter um nome criativo e um nome curto. E aí, por isso, a gente lembrou do Piripaque do Chaves, porque toda vez que ele tinha aquele medo, né? Então, ele vinha e dava naquele chacoalhão nele. E aí, paralise, então a gente queria entrar com um antídoto para desparalisar as pessoas. Então, Sim. entrou o Desparalise, que é esse MIT, né, que a gente criou, e Sim. para as pessoas entenderem como é que funciona o cérebro, quais os medos, como que fazer para burlar esses medos, né, quais são os sintomas que você tem antes desse medo, para sair da zona de conforto, que foi justamente o que a gente fez e que fez a gente sair de dívidas, que fez a gente criar novos negócios no meio de um caos, porque geralmente esse antídoto ele tem que funcionar quando você está no caos, não é quando você está no seu conforto, é quando você está no caos. E ao mesmo tempo, o nome ele evoca, né? Falando um pouquinho do name aí, né? Ele evoca, é um nome que traz uma convocatória. Tipo, ei, Regina, desparalise-se. Rápido. Ei, Isabela, desparalise-se. Ah, mas poxa, eu gostaria muito de. Desparalise. Diogo, eu queria ter a coragem que você, Isabela, tem. Então, desparalise. É muito mais do que um perfil. Desparalise é uma comunidade de pessoas desparalisadas. É como se a gente, com a nossa história de vida, ninguém aqui é professor de ninguém, ninguém é guru de ninguém, mas o exemplo é a melhor maneira que a gente tem de educar, é o que a gente acredita. Então a gente resolveu abrir a nossa vida particular, essa nossa sagacidade, essa nossa ímpeto desse lance nós de mudar, para que as pessoas olhassem. Falassem, poxa, se eles com 3 filhos disseram que atravessou a pandemia, o negócio estava ruim, eles conseguiram se remontar, poxa, pode servir para mim. 3 filhos pequenos, diga-se de Pequenos. pequenos, né? E vocês mudam todos para um outro estado, para Florianópolis, vida nova, né? Não, realmente, vocês desparalisaram demais. Eu falo assim, a gente assim, quando o game da vida tá fácil, a gente dá um jeito de subir para o próximo nível, a gente dificulta a coisa, sabe? E se eu puder falar aqui, ó, bem no pé do ouvido do nosso ouvinte aqui, eu diria: a melhor maneira que você tem para desparalisar é você, às vezes, ser contrário a todas as correntes já estabelecidas. Dizem que São Paulo é a terra das oportunidades, eu concordo, mas a oportunidade está onde você estiver. Então a gente saiu da terra das oportunidades para a Ilha da Magia, onde, né, Florianópolis dizem que é turístico e tal. E a gente tem prosperado, feito muitos clientes para o Moksha aí fora daqui também do circuito. Por quê? Porque a gente não vive de condição, a gente cria a nossa realidade. Como é que está estruturado esse projeto, Desparalise? Porque eu sei que você falou que você fez aquele meeting com clientes, né, ex-clientes, empresários e tal, não sei o quê. E aí eu acredito que vocês tenham pensado numa outra, incrementado talvez esse projeto, né? Então eu queria saber o que vocês fizeram. Além do meeting que ocorre em versão anual, a gente sempre faz um encontro, a gente tem programas de mentoria, as mentorias Desparalise, que é muito focado nessa temática, família empreendedora e empresários empreendedores, né? Que buscam aumentar o potencial dos seus negócios como? Pensando fora da caixa. Então, é uma mentoria que é diferente do trabalho que a gente faz na Unomoksha, que é uma agência estratégica. Não é sobre marketing, não é sobre finanças, não é sobre gestão, é sobre o ser. Ou seja, é sobre o empresário na sua essência. Porque, Regina, eu trabalho com marketing há 20 anos e eu posso garantir por experiência de causa. O marketing por si só não vai salvar a vida de ninguém. O empresário que não está com a cabeça boa, que não está bem na família, que não vai prosperar de maneira alguma. Então, as mentorias têm ajudado muito a vida das pessoas a transformar os seus negócios, pensando diferente, né? Então, vocês começaram a fazer mentoria. E aí, qual que é o perfil do público que vocês estavam pretendendo atingir e que, na realidade, quem efetivamente procurou vocês para ter essa mentoria e para realmente ser desparalisado? Então,
o que a gente tem percebido, né? Por exemplo, tem muitos empreendedores, empresários, que eles começaram a se identificar com a gente justamente nessa questão da família, porque quando você está focado, dá aquele hiperfoco na empresa, você acaba que você tem o resultado na empresa. Aí a outra parte, ela fica descoberta ali, né? Sim. E aí são mães que empreendem, mas elas precisam ter esse desopilar, digamos assim, né? São pessoas CLTs que querem sair do mercado de trabalho. Olha, a gente inclusive tem um case de sucesso assim de uma pessoa, a gente não vai citar nomes, óbvio, Claro. que está prosperando muito depois que montou o teu negócio. Ela fez algumas mentorias com a gente e ela saiu do CLT e ela começou, mas ela já queria, né? Isso a gente não fala assim, olha, você tem que sair da CLT, ela já queria, né? E ela queria um direcionamento, ela queria um gás. E aí ela falou com a gente, e aí hoje ela já criou os produtos dela, já está prosperando, inclusive até virou nosso parceiro também, né? Porque a gente já faz negócio junto, né? Então tem aparecido muito também pessoas que a gente que é uma pessoa que já começou a escrever o livro dela, a outra já... São vários cases, vários. A gente até, assim, às vezes esquece, mas pessoas que queria fazer um curso e aí já começou a fazer o curso, também já começou a trabalhar e fazer dinheiro com isso. Pessoas, enfim, assim, na verdade são várias áreas. Pessoas que queriam estar mais tempo com seus filhos, pessoas que queriam brincar, voltar a ser criança. Aqui, a gente mostra o nosso lado ridículo. A gente não ensaia, sabe? A gente para de romantizar que o empresário tem que estar bem vestido, ou com aquele bem vestido da gravata, ou o salto, ou tem que estar maquiado o tempo todo. Então, aqui a gente faz questão de mostrar esse nosso lado desconstruído, sabe? Desconstruir essa imagem. Sabe, Regina, porque isso é muito dolorido. Eu falei pro Di, quando eu cheguei aqui em Floripa, a primeira gravação que eu fiz, eu tive que colocar um óculos, o cabelo tudo arrumadinho. Eu falei, mas não faz mais sentido isso. E mesmo assim, eu estava fazendo o que tinha que fazer, atendendo clientes, você estava fazendo dinheiro e tal. Então, é assim, né? Eu acho que é parar de romantizar as coisas E sabe o que eu acho, gente? Acho que a pandemia, sabe, o fato de você trabalhar de forma remota, fazer home office, eu acho que tudo isso também acabou colaborando, né, para desmistificar, né, não, o cara precisa estar com gravata, não, você precisa estar toda maquiada e tal, né? Mas vamos lá, olha, nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta com esse papo no próximo bloco, tá bom? Até já, gente! Shakiro é nigeriano, Sylvie, congolesa. O Alfa veio da Guiné, o Mike do Haiti. De diferentes origens, eles têm em comum a escolha do Brasil como um lugar para recomeçar. O Mike e a Sylvie aprenderam a falar português no ADOS. E foi o ADOS que ajudou o Alfa a se preparar para entrevistas de emprego e o Shakiro a conseguir ser contratado. O ADOS fica no centro de São Paulo, a maior cidade da América Latina, que recebe todos os dias milhares de imigrantes em busca de refúgio. Quando você se torna um amigo ADOS, você ajuda um refugiado a aprender português e a se capacitar para o mercado de trabalho. Não precisa de muito para fazer a venezuelana Eliesca se sentir acolhida, o angolano Equitiandro sorrir e o Sírio-Anas comemorar. A solidariedade não pode ter fronteiras. Seja um amigo ADOS. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação.
quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho? Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADUS e como eu tenho vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações, e isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. E a gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Diogo Coutinho e a Isabela Roccato. Eles são sócios fundadores da Unomoksha. E o papo hoje é sobre o projeto Desparalise. Mas vamos lá. Vocês acreditam que esse projeto também, eles acabaram por ser dirigido também para vocês? A Isabela falou muito de medos, né? De vocês, das pessoas seguirem em frente e tal. Como eu estava falando agora no bastidor também, a respeito dos meus medos. E, de certa forma, esse projeto também ajudou vocês a desbravarem desbravarem a sua estrada mesmo. Né? Paralisar. Paralisar. Com toda certeza. Sabe por quê, Gina? Olha só. O nosso grande pilar aqui, independente das empresas que a gente tenha, dos negócios, é a educação. Tá, mas você trabalha com marketing há 20 anos, né? Mas o nosso ramo, acho não, é educação. Então, esse projeto nos impulsiona, inclusive, a olharmos, fazer uma radiografia do Diogo e da Isa do passado, serve como registro, como diário de bordo e também fortalece o nosso compromisso, nossa missão de vida, que é ajudar a outras pessoas que, assim como a gente anos atrás, ficavam parados nos seus obstáculos. Então, ao mesmo tempo que ele nos impulsiona a olharmos de onde a gente saiu, ele também nos mostra que a gente deve continuar seguindo em frente, né? Destravando, porque medo, todo dia aqui a gente tem um. Se você fatura R$1.000, você tem medo que é pouco. Se você tem 20 clientes que faturam R$100.000, você fala, ai meu Deus. Então, isso aqui é ad eterno, não vai acabar nunca a desparalisação, né? Eu brinco assim que no final do dia, eu e o Diogo, a gente assiste os nossos stories também. A gente se assiste e a gente reaprende, porque muitas das mensagens a gente passa, mas a gente está ali tão no dia a dia, né? E a gente acaba que não vê. Mas aí a gente reaprende, a gente fala, cara, que legal que eu falei, que legal que eu sabia desse toque. E também, como eu disse, né? Você está sentado em cima da solução.
Sempre. Sempre que você tem um problema é porque a solução está junto. Então, isso a gente aprendeu. Toda vez que você tiver um problema, a solução nunca está longe. Não adianta procurar muito fora, não. E o Desparalise, ele é uma semente. É uma semente que veio para a gente, assim, todos os dias olhar essa semente e entender sobre o desparalisar. Né? Todo dia desparalisar em algo. Aquele 1% de cada dia. Todo dia 1% que a gente desparalisa, todo dia. E se me permite, até o slogan do Desparalise é inspirando pessoas e famílias a viver o seu propósito, estilo de vida com liberdade. Toda vez que a gente olha para o Desparalise, a gente lembra que a gente é humano, que a gente é falho, que a gente erra, que às vezes no meio de uma live vai vir uma criança gritando e tá tudo certo. Então, isso é nossa ancoragem de entender que a gente é humano e é finito. E isso faz com que a nossa vida seja mais leve, né? Mais graciosa. A gente não tá vestindo farda, a gente é assim mesmo. Eu falei assim, né, sobre a romantização. A gente tem que parar de romantizar os momentos, achar que a maternidade tem que estar linda e preparada o tempo todo, achar que você vai ser, eu vou errar, né? O Diogo vai errar como pai. E eu falo isso para Maria, para o Zé e para Olivia. O que a gente é muito grato, assim, Regina, ao Desparalise, é porque a gente aprendeu também. É uma coisa que a gente incentiva outras pessoas a parar de romantizar tanto a vida, sabe? Romantizar a maternidade, para de romantizar tanto o trabalho, romantizar a rotina, porque a gente vai lidar com situações de conflito e também a gente não pode nem se jogar demais, né, ali, demais, assim, ai meu Deus, assim, se vitimizar demais, eu digo, e você também pode agir, né, com os conflitos e pode errar. A gente fala muito aqui de compromisso com o erro, sabe? Eu falo assim para os nossos filhos, eu, o Diogo, a gente fala, Olivia, Maria, Zeke, papai e a mamãe erra, a gente erra e tá tudo bem. E a gente também pede desculpa, a gente pede perdão, porque eles também têm que saber que a gente é ser humano, né? E a mamãe e o papai pode. Isso é uma lição para as duas partes. Para o pai e para a mãe, que não é feio pedir perdão para os filhos, olha, errei, e para os filhos entenderem também que os pais também erram. Então, acho que as duas partes, né? Então, assim, o Desparalise, o que eu gosto, a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade de brincar, tanto na área familiar, no trabalho, em absolutamente tudo, né? Então, isso acho, assim, é uma riqueza, uma oportunidade linda que apareceu nas nossas vidas e ser quem a gente quer ser, né? Ser essa íntegro, né? Que erra, que dá risada, que sofre, mas também não se abate e levanta. Então, eu acho que é bem legal, né? O Di me deu essa ideia, ele falou assim, vamos começar o perfil? Acho que a gente vai até entrar nesse tópico, né? Eu vou esperar outra pergunta, porque aí a gente entra nessa resposta aí que você vai... Tudo bem, tudo bem. Agora, me diz uma coisa, como é que vocês têm divulgado isso? Né? Que ferramentas que vocês têm utilizado para divulgar o Desparalise, para que as pessoas fiquem sabendo do Desparalise, para que as pessoas possam querer fazer o curso? Como é que vocês têm feito isso? Tá. Hoje a gente tem uma página dedicada ao Desparalise, então é unomoksha.com.br/desparalise. Lá tem vários depoimentos das pessoas que fizeram, tem algumas informações, então essa é uma página própria. A gente tem o nosso Instagram, que é o grande hub ali de informações, porque tem os stories, né? Consumo imediato, a gente fala muito por lá. Tem os vídeos que vão para o canal do YouTube. Então, assim, a gente é multiplataforma. A gente tem uma base muito grande de empresários, de pessoas, de clientes da Unomoksha. Então, acaba que as pessoas associam a gente também a esse projeto. As aulas, as palestras que a gente faz. Então, assim, eu tive domingo em Curitiba para fazer uma palestra e a gente fala sobre o projeto. Vou para o Rio Grande do Sul semana que vem fazer outra palestra, a gente fala sobre esse projeto. Então, são grandes palestras, né, de outros temas, mas que a gente acaba falando também. Então, a nossa abrangência ela é bem grande, assim, com esse projeto. E tem o boca a boca, né, a indicação, e hoje a gente está mesmo no crescimento orgânico, então a gente faz muitas brincadeiras ali também no Reels, né, que a gente coloca o nosso cotidiano engraçado com os filhos, isso também atrai bastante a atenção das pessoas, né, então os comentários ou algum case de sucesso assim que aparece, também quem se predispõe e fala, eu quero mostrar esse meu desparalisar, pode, a gente também coloca lá. Eu tenho visto os reels, os stories também, coisa assim bem do dia a dia mesmo, eu tenho visto isso. E, inclusive, isso também foi uma das coisas que me fez fazer contato novamente com vocês, porque eu falei assim, gente, eu queria entender, porque é uma mudança muito grande, né? Sai de São Paulo, como você mesmo falou, Diogo,
a cidade das oportunidades, entendeu? Vai para a Ilha da Magia, como você mesmo diz aí em Florianópolis, né? E me diz uma coisa, a questão... Aí em Florianópolis, como é que é a busca por isso? Tem esse mercado aí em Florianópolis ou não? Ou, de repente, Florianópolis é uma cidade turística, então as pessoas não estão muito ligadas nisso. Como é que vocês veem isso? Hoje em dia, assim, já foi o tempo de Florianópolis ser só turismo, né? A gente tem uma das maiores potências industriais de tecnologia, né? O estado de Santa Catarina é um dos precursores aí, grandes empresas têm vindo para cá, muitos investimentos estrangeiros, então já não é só praia e água de coco, já é uma potência de tecnologia, varejo, enfim. Então, consequentemente, tem muitas empresas, muitas pessoas que às vezes estão no CLT procurando uma razão, procurando algum motivo para mudar de carreira, de vida. Então, nesse aspecto, tem essa base e também tem muito empreendedor em Florianópolis e região, né? Muitas empresas, muitos negócios. Então, assim, ó, a terra aqui é boa, é abençoada, é próspera e a gente tem, as pessoas são muito acolhedoras, né? A gente tem feito muito network. Então, assim, isso faz São com que abertas, né? As são pessoas são bem abertas. abertas. Então, assim, ó, pra gente que é paulista da Gema, né? Ou seja, nascido e criado em São Paulo, a gente às vezes acha que só existe São Paulo, mas a gente tem descortinado um mundo de possibilidades aqui que a gente não fazia ideia. Então, sim, tem muitas pessoas, não só para esse projeto, para todos os outros que a gente toca, né? Então, de fato, é uma terra de muita oportunidade também. E me diz uma coisa, no que diz respeito ao engajamento das pessoas, a Isabela já falou um pouco, tem alguma curiosidade para contar, de bastidor, até no desenvolvimento mesmo, ao longo do desenvolvimento do projeto, do que vocês estavam pensando, vocês já falaram, deram alguns insights, mas tem mais alguma outra coisa que vocês gostariam de acrescentar? Sim, tem um que vai ser um choque para a audiência. Acredita tanto no movimento da desparalisação que a gente pegou 3 crianças, R$ 300 e viemos com as roupas em cima do carro e só. Sem nenhuma perspectiva de cliente aqui, sem nenhuma perspectiva de nada. Apenas com a fé e com a certeza de que a gente é filho de Deus e cidadão do mundo. E onde quer que a gente vai prosperar. Depois disso, de vir com R$ 300 aqui, que eu acho que isso é um segredo legal, uma exclusiva aí. É uma exclusiva para É uma você. exclusiva. Acho que a gente não achei legal. A gente nunca falou isso para ninguém, mas a gente veio para cá com R$ 300. Hoje, depois dos R$ 300, nada fixo, porque a gente sempre tinha projetos pontuais. Hoje a gente tem, via Unomoksha, 25 clientes fixos, um faturamento recorrente, a empresa expandindo muito, o que nos possibilita ter tranquilidade para tocar esse outro projeto. A vida é sobre isso, amados. A gente põe o pé. Deus, o universo, Buda, Alá, Javé, põe o chão. Então, o que você está esperando para desparalisar? Ou você acha que a gente tinha que esperar ter R$ 300 mil para vir para cá? Não, a vida é fazer do instante agora valer a pena com aquilo que você tem. Amém? Uau, Matheus! Bom, é isso aí, isso aí. Mas vamos lá, onde que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, site, dá aí todos os contatos, os principais contatos aí. Eu quero só fazer um complemento antes, de um aprendizado, porque esses R$ 300, a gente aprendeu no caminho a ser nós mesmos. Então, muita gente pode estar passando nesse momento e tem vergonha de ser quem ele é, entendeu? De estar sentindo um fracassado, e você não é fracassado, entende? Você só está passando por um momento de aprendizado e crescimento, só isso. Então, eu queria muito fazer isso, porque muitas vezes a gente reflete sobre isso. Tá? Então, hoje a gente pode ser quem a gente é sem se sentir fracassado. A gente é filho de Deus. E essa acho que é a mensagem mais importante do programa de hoje. Nós somos Eu acredito nisso muito, viu? Eu acredito. Não é? Nisso. E para localizar a gente, bom, se você colocar lá Desparalise, Diogo Fagundes ou Isabela Rocato, vai chover de coisas sobre isso. Tem o nosso Instagram, que é Desparalise, né? Do jeito Desparalise. Que se lê, Desparalise com Z. Olha, é tão certo esse projeto que quando eu falei assim, vou colocar Desparalise, vai aparecer um monte. Não, só tinha esse. Então, você encontra Desparalise. E vai ser um prazer você mandar um inbox, um direct. Olha, vi vocês no programa da Regina, vou compartilhar também, vai ser muito massa mesmo.
Baixa lá o seu e-book do Desparalise, tá? Faz seu cadastro, você vai ficar sempre por dentro das novidades também que a gente está lançando, enfim, e para a gente se conhecer, aumentar a nossa comunidade desparalisante aí. Muito bom, gente, muito bom. Olha, Diogo, Isabela, muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui mais uma vez no Making Off, sempre trazendo uma novidade, um assunto enriquecedor, porque sabe o que acontece? Tem muita gente que, como aquilo que a Isabela estava falando, sabe? Ela fala, meu Deus, eu fracassei, eu não consigo nada, acaba se desmotivando, né? Acaba se julgando, né? Gente, a vida está aí, o mercado está aí para todo mundo, não é isso mesmo? Quando a gente conecta a nossa essência, a gente realmente né, conecta dentro da gente. O que eu sou, traz algo novo para as pessoas. Exatamente. Encontrando propósito, sabe? Propósito. É isso aí, gente. Então, muito obrigada, viu, Isabela, Diogo, viu? Olha, um grande beijo para vocês, muito sucesso, viu? E eu preciso mandar uns recadinhos para o pessoal. Gente, para você acessar o programa na rádio, é www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perceber. E a gente também está no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Diogo. Tchau, Isabela. Tchau, Tchau, gente. Tchau, pessoal.